mais uma gravação de uma aula de uma resolução de questões. Eu sou Helena Bonaparte, professora do curso FIC, professora de Química, e essa questão 130 do simulado que aconteceu aqui, a dificuldade que foi observada foi o balanceamento da equação, porque você não vai conseguir resolver por estequiometria o que ele está te pedindo, e ele está te pedindo qual é a massa aproximada do dióxido de carbono que será emitida, sem que você faça o balanceamento dessa equação. Então, a gente, antes de qualquer coisa, vai lembrar dos métodos de balanceamento que eu tenho para poder a gente pensar em fazer essa questão, tá? E o primeiro método que eu trago para vocês é o método de óxido-redução, porque se você fez por tentativa, você teve dificuldade. Observe, eu tenho aqui 2 ferros, eu vou precisar de 2 ferros. Eu tenho aqui um carbono, eu também tenho aqui um carbono. Eu tenho aqui 2 oxigênios, mas eu tenho aqui 4. Na hora que eu coloco aqui 2 para ficar com 4, eu mexo no carbono. E se eu colocar 2 aqui no carbono, eu mexi de novo no oxigênio. Eu passo a ter 5 oxigênios e aqui eu só tenho 4. Então, eu entendo que por tentativa sai, mas eu precisaria ficar tentando. E alguns de vocês não gostam de ficar tentando. E aí o que ia acontecer é que ia terminar não conseguindo. Então, vamos fazer por outro método, tá? Então, tentativa, alguns de vocês não conseguiram. Então, é preciso que eu tenha uma outra possibilidade para fazer o balanceamento. Sem o balanceamento, eu não tenho como fazer a questão. Então, que outro método eu teria? Eu teria mais 2 outros métodos. O método algébrico e o método de óxido-redução. O método de óxido-redução é bem rápido, só é lembrar das regras, tá? A gente vai começar por ele. A gente vai começar pelo método de óxido-redução. E começar pelo método de óxido-redução é você entender que precisa tirar o número de oxidação e encontrar algum que sofra oxidação e algum que sofra redução. O número de oxidação do ferro no Fe2O3 é 3+. O número de oxidação do ferro como substância simples é 0. Então, veja que está diminuindo o número de oxidação. Ele está sofrendo redução. Então, eu preciso encontrar agora um que sofra oxidação. O número de oxidação do carbono aqui ele é 2+. O número de oxidação aqui é 4+. Tem vídeo aula de número de oxidação aqui no nosso canal. Então, quem tem dificuldade com NOx, assista videoaulas bem rapidinhas que você vai conseguir compreender. Então, o meu objetivo hoje não é ensinar NOx. NOx tem videoaula. O meu objetivo é o balanceamento da equação. Então, aqui o carbono está passando de 2+, aqui não é um 7, aqui é um 2, tá? Deixa eu colocar... Eita, o que foi que eu fiz? Fe2O3 mais CO. Bora colocar o número de oxidação. Aqui eu tenho 2+, tá? E aqui 4+. Então, aumentou o NOx. A partir disso, eu vou tirar o delta do ferro e o delta do carbono. Quem é o delta do ferro? Número de oxidação maior menos número de oxidação menor multiplicado pela maior quantidade de ferros que eu estou vendo. Aqui eu estou vendo 2 e aqui eu só estou vendo 1. Aqui é ferro. Então, 2 é a maior quantidade que eu estou vendo. Eu estou vendo esse 2 no Fe2O3. 3 menos 0, 3 vezes 2 deu 6. O delta do carbono vai ser a mesma coisa. Número de oxidação maior menos número de oxidação menor multiplicado pela maior quantidade de carbonos. Você tem um carbono de um lado e você tem um carbono do outro lado. 4 menos 2, 2 vezes 1, 2. E aí, esses 2 deltas, você pode simplificar, se você puder, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, e os deltas passam a ser os coeficientes iniciais para você balancear. Só que com um detalhe, você vai trocar os coeficientes. O 3, que é do ferro, vai passar a ser o coeficiente do carbono. Coeficientes. E o 1, que é do carbono, vai passar a ser o coeficiente do composto que tem o ferro. Então, a partir daqui, você pode balancear sem medo que vai dar certo. Eu tenho aqui 2 ferros, coloco 2.
eu tenho 3 carbonos, coloco 3. Eu tenho 6 oxigênios de um lado e tenho 6 oxigênios do outro lado. Equação química balanceada. Olha que tranquilidade, né? Então, a equação química está balanceada com 1, com 3, com 2 e com 3, tá? Então, já balancei a minha equação. Já poderia resolver o problema. Mas como o objetivo é revisar o balanceamento de equação, vamos balancear pelo método algébrico, para ver se vocês gostam mais, tá? Então, tentativa deu trabalho, óxido-redução foi rapidinho, desde que eu saiba as regras, e agora a gente vai fazer pelo método de óxido-redução. Então, vamos lá. Vamos colocar de novo a equação para a gente fazer pelo método de óxido-redução. Bom, o método de óxido-redução, na verdade, a gente já fez, né? Para a gente fazer pelo método algébrico. Então, agora é o método algébrico. O que é o método algébrico? Álgebra, matemática. Você quer encontrar coeficientes. Então, dê letras dizendo que são seus coeficientes, tá? Qualquer letra. E monte equações para cada elemento. Ferro, oxigênio e carbono. Para cada elemento você monta equações. Eu tenho aqui para o ferro 2 ferros vezes x, que é igual a W. Esse 2 vezes x, só tem um ferro aqui vezes W. Para o oxigênio, 3x mais y igual a 2t. E para o carbono, y, que é igual a t. Após isso, escolha uma das incógnitas e dê qualquer valor, um valor que seja bom de você trabalhar. Mas seja esperto, tá? Se você der x, um valor qualquer, digamos que você deu o valor de 1, você acha W e não acha mais nada. Porque, 2 vezes 1, 2. Achei W, mas não acho Y, não acho T. Então, não é uma boa ideia dar o valor inicial a X. Mas se você der um valor inicial a Y ou a T, é uma boa ideia. Perceba que o Y, se eu chamar de 1, por exemplo, o T também vai ser 1, porque Y é igual a T. E se eu substituir agora nessa, eu tenho 3x mais 1, que é igual a 2 vezes 1. 3x é igual a 2 menos 1, que vai dar 1. E esse x ficou sendo 1/3. Vixe, Helena, deu fracionário? Deu fracionário, mas a gente pode, no final de tudo, a gente pode tirar essa fração. E tudo depende do número que você deu aqui, ó. Então, no final de tudo, a gente vai trabalhar com os menores números inteiros. E se eu não quisesse trabalhar com fração, e se eu desse o número do y igual a 2? Se eu desse o y igual a 2, o t seria 2. Então, você substituindo, talvez não desse uma fração. Mas vamos deixar com fração para vocês verem como é que a gente faz no finalzinho? Aí já achamos y, t, x, falta w. Como é que eu vou achar w? Pegando a primeira equação. 2 vezes x igual a w. Então, 2 vezes 1/3 é igual a w. Então, vai ficar 2/3 igual a w. Então, já achamos tudo. Como já achamos tudo, eu vou agora apagar e vou deixar só os valores que a gente achou, tá? Então, vou apagar as equações. E os valores que nós encontramos foram x. X foi 1/3. Então, já vou copiando aqui embaixo, ó. 1/3 de Fe2O3. Y foi 1 mais 1CO. O W foi 2/3. Então, dando... Aí, vou apagar aqui, ó. Para a gente colocar o 2/3, né? 2/3 de ferro. E o T, que eu apaguei, mas o T era igual ao Y. E o Y era 1, T é 1 também. Mais CO2. Helena, mas não ficou igual. O balanceamento lá pelo método de óxido-redução deu 1, 3, 2 e 3. É só a gente entender que a gente vai encontrar os menores números inteiros. E para encontrar os menores números inteiros, neste caso, eu deveria multiplicar todos os coeficientes por 3
para eliminar esse denominador aqui, ó. Porque eu preciso eliminar o denominador. Então, o denominador é 3, eu multiplico tudo por 3. 3 vezes 1, 3, dividido por 3 vai dar 1. 1, F é 2, O3, mais 3, CO, dando 2, Fe, mais 3, CO2. Perceba que foi igual. Então, os coeficientes continuaram sendo 1, 3, 2 e 3, né? Então, esse foi o método algébrico. Talvez alguns de vocês se identificou mais com o método algébrico. Dar equações, substituir valores e encontrar o balanceamento. Agora a gente pode sim resolver a questão. E essa questão vai ser resolvida porque a equação química já está balanceada. F é 2O3 mais 3CO, dando 2Fe mais 3CO2. O que ele quer da gente? Ele quer a massa aproximada do dióxido de carbono. Então, embaixo aqui do dióxido de carbono, eu vou colocar a massa. Esse 3 é o balanceamento, 3 mols, né? A partir de quem? Se a gente ler o texto, a gente vai entender que utiliza 1,6, terminei botando aqui por cima, não foi? Que utiliza 1,6 dióxido de ferro 3. Então, o óxido de ferro 3 eu vou usar 1,6 quilos. 1,6 quilos. E eu já observo que a resposta está em gramas, tá vendo? Então, que eu tenha cuidado na hora de fazer isso. E aqui eu tenho 1 mol. Então, 1 mol está para 3 mols, assim como 1,6 quilos está para N. Bom, não posso fazer a regra de 3 do jeito que está aqui. Ou eu transformo tudo para massa, ou eu transformo tudo para mols. Como ele quer massa, é melhor transformar logo tudo para massa. Quanto é a massa de 1 mol de Fe2O3? Então, eu tenho que tirar a massa molar do Fe2O3. E a massa molar do Fe2O3 vai ser 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Aqui eu tenho 2 vezes 6, 12, 2 vezes 5, 10 e 1, 11, mais 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. E somando aqui, ó, eu tenho 160. Então, eu tenho 160 gramas em cada mol. Então, 1 mol equivale a 160 gramas. 1,6 quilos, para passar para gramas, equivale a 1.600 gramas, né? 1 quilo são 1.000 gramas, então aqui fica 1.600 gramas. Então, 160 gramas, eu estou trabalhando e aqui embaixo eu coloquei 1.600. E quanto é 3 mols de CO2? Vai ser 3 vezes a massa molar do CO2. E quanto é a massa molar do CO2? A massa molar do CO2 vai ser 12 mais 32. E 12 mais 32 equivale a 44. 44 gramas por mol. Boto aqui, ó, 3 vezes 44. Tá? Quem é bom observador já percebeu que de 160 para 1.600, você multiplicou por 10. Né? Era 160 e agora é 1.600. É só aqui, ó, multiplicar por 10 também que você já encontra a resposta. Então, sua resposta vai ser 3 vezes 44 vezes 10. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13 e boto um zerinho. Vai dar 1.320. Resposta correta, letra D de dado. Helena, não entendi. Foi que você fez mesmo? Uma regra de 3. Eu fiz uma regra de 3, só que eu fiz direto. Bora fazer a regrinha de 3 para vocês verem o que eu fiz? O que eu fiz foi isso, ó. O que eu tenho é 160 gramas está para 3 vezes 44. E 3 vezes 44, a gente já sabe que é 132. Então, 160 está para 132. Assim como 1.600 está para X. Quando eu fizesse essa continha aqui, ó, 1.600 vezes 132 dividido por 160, cortaria esse zero com esse zero. 160 dividido por 16 vai dar 10. 10 vezes 132 vai dar 1.320. Questão boa, deu para revisar balanceamento e deu para a gente entender também estequiometria.
Questão muito boa. Curtam, compartilhem, ajudem o canal da gente a ter mais acessos, a ter mais procura. Quanto mais tiver procura pelo canal, mais material a gente vai divulgar para vocês. Muito obrigada e a gente continua nas outras questões.